Oi, meu nome é Daniela Santos. Eu sou taróloga, artesã e perfumista natural. Hoje eu vim trazer uma tag que eu traduzi. Vou deixar aqui o link, né, da versão original, chamada Uma Carta de Tarô. Quem tiver interesse, eu vou deixar aqui também as perguntas da tag, né, na descrição do vídeo. Então, quem quiser responder ou tiver interesse de saber quais são as perguntas, estão aqui embaixo na descrição. A primeira pergunta é: qual a carta de tarô que é mais inspiradora para você? E aí eu peguei a carta do mago. A carta do mago vai falar sobre a gente conseguir manifestar os nossos desejos, né? Que a gente tem o poder, né, nas nossas mãos. É uma carta que fala muito sobre magia, mas entendendo que a magia é algo que a gente produz. E isso para mim é algo muito interessante, assim, faz muito sentido para mim entender que a gente é senhor da nossa própria vida, que a gente é capaz de criar a realidade que a gente deseja, que a gente é capaz de manifestar tudo aquilo que a gente quer. Basta a gente ter ação, basta a gente entender que a gente já tem tudo que precisa, assim, né? Que a gente é capaz de realizar os nossos sonhos e desejos. Então, Carta do Mago é uma das cartas mais inspiradoras para mim. A segunda pergunta é: qual a carta mais angustiante para você? E aí eu separei o 9 de espadas. 9 de espadas é uma carta que fala sobre essa angústia, essa agonia, essas noites que a gente perde sem dormir, porque a gente tá com a cabeça muito cheia, porque a gente tá com a mente muito ocupada criando caraminholas e coisas na nossa mente, né? Uma carta que fala: olha, você precisa de ajuda, tá na hora de pedir ajuda, você não tá dando conta, as coisas estão insustentáveis, né? E aí, assim, é angustiante estar com a mente nesse nível de desordem e de agonia e sofrimento em que você não consegue nem dormir. É angustiante pra mim o fato de ter que pedir ajuda. Então, assim, essa carta 9 de espadas é uma carta bastante angustiante pra mim. E em seguida a gente tem a pergunta: qual a carta mais enigmática pra você? Então, assim, falou em enigmático, pra mim, eu tô sempre pensando na carta da lua. Que é uma carta que vai falar: olha, você não tem todas as respostas, tem alguma coisa encoberta aqui, né? Porém, é uma carta que eu gosto muito, que assim, que faz muito sentido pra mim. Então, fiquei na dúvida o que o autor quis dizer. E pra mim, uma carta que é enigmática no sentido de ser muito difícil de interpretar, principalmente quando eu tiro essa carta pra mim mesma, é a carta da Roda da Fortuna. Roda da Fortuna vai dizer que você não tem controle sobre tudo, que as coisas, que às vezes, né, existe algo maior que vem e mexe com tudo, né, que você não tá sob. Então, assim, dizer pra mim que eu não tô sob controle é muito desafiador, né, e também me deixa muito perdida no sentido, tá, se eu não tenho controle, quem tem? O que eu faço, né? Então, essa carta é muito enigmática, porque me deixa num estado, tipo, o que eu faço agora? Pra onde eu vou, né? Pra mim, que sou capricorniana, com lua e capricórnio, saber que eu tenho controle das coisas é um lugar de conforto, né? Controlar as situações é um lugar de conforto. Em seguida, a pergunta é: qual carta você colocaria em uma cápsula do tempo de 1000 anos para a humanidade futura? E aí, eu peguei, na verdade, o 5 de copas. 5 de copas é uma carta que vai falar sobre o nosso passado, né? Sobre quem somos, as nossas origens, o que nos trouxe até aqui. Então eu acho que assim, a humanidade às vezes precisa entender isso, né? Conhecer profundamente a nossa história, entender de onde nós viemos, quais são as bases, né, que nos fizeram chegar até aqui. Então, por isso eu colocaria o 6 de copas aí para a humanidade futura entender que existe uma história, né? E às vezes a gente, hoje mesmo, a gente tende ou não se importar com a história ou alterar a história para fazer caber na realidade que a gente quer. Então, olhar para trás, olhar para o nosso passado, entender o que nos trouxe até aqui é importante
para que a humanidade entenda para onde vai, né? E como chegar nesse lugar de uma forma mais harmônica, entendendo que a gente tem toda uma trajetória, uma história, né? Próxima pergunta é: se você fosse eleito presidente de um país recém-criado, qual a carta você usaria como bandeira? E bem, a primeira carta que eu pensei foi, obviamente, a carta do Sol, que é uma carta de brilho pessoal, né? Porém, eu lembrei assim, existem países, né, que tem sol na bandeira e que talvez não seja tão interessante assim? Existe. Então, pensei no As de Paus. As de Paus é uma carta que vai falar, primeiro, eu considero toda a carta de As uma bênção divina, né? Então você tem ali uma energia de potencialidade, de novos começos, novos caminhos. E o As de Paus, especificamente, porque Paus é um naipe, né? Que está relacionado ao elemento fogo, né? Que tá falando, né, dessa energia de vitalidade, de construção, de espiritualidade. Então, o As de Paus, ele vem carregado desse devir, dessa potencialidade, dessa criação, dessa criatividade, dessa espiritualidade. Então, acho que é uma boa carta para se ter na bandeira, né, de um país aí emergente. Sexta pergunta seria: se você fosse o embaixador da Terra em uma civilização alienígena, qual carta você usaria para representar a humanidade? E bem, fiquei muito na dúvida nessa pergunta, porque vai depender de como estiver o meu humor em relação à humanidade nesse dia. Se eu tô de bem com a humanidade, se eu tô de mal com a humanidade. Mas aí eu separei duas cartas. Uma é o 2 de Paus, que vai falar desse lugar, né, da criatividade, da potencialidade, da capacidade humana de realizar, de chegar em lugares inimagináveis, né, de construir coisas, de fazer escolhas, que às vezes são boas, às vezes são mais, porém essa capacidade humana de transformar o mundo em que vive. Então, 2 de copas seria nesse lugar. Porém, a gente, enquanto humanidade, tem muito essa coisa assim. Às vezes, a gente tem toda essa potencialidade, toda essa capacidade, que a gente perde em mesquinharia, em briga, em fofoca, em discussão, que não leva ninguém a lugar nenhum. Por isso, pensei também no 5 de Paus. Esse lugar aí, que às vezes a gente tá fingindo que tá construindo, fingindo pra gente mesmo aqui, né, que a gente tá realizando as coisas. E na verdade a gente só tá ali brigando de picuinha um com os outros. Então, 5 de Paus. E aí, sétima pergunta é: qual carta representa alguém que você ama? E bem, também fiquei com dificuldade aí. Primeiro, assim, quem eu amo, né? Amo muitas pessoas. Tem muitas pessoas, né, no meu círculo que poderiam entrar aqui. Mas escolher uma ficou muito difícil. E aí, eu acabei de ler recentemente um livro da Bell Hooks, né, que é Irmãs do Inhame. Uma das coisas que ela fala é sobre a gente, quando a gente pensa em amor, não pensa em si mesma, né, logo de cara. Não é a primeira coisa que vem à mente. E aí, pensando nisso, assim, eu vou trazer uma carta que me represente, né, essa pessoa que eu amo seria eu mesma. E aí fiquei em dúvida também um pouco aí em 3 cartas, que são cartas, né, do tarot que eu gosto muito, que eu acho que me representam de alguma forma, ou pelo menos representam a pessoa que eu gostaria de ser, e acabei escolhendo a Estrela. A Estrela, por que a Estrela? Primeiro, assim, essa pessoa que tá nua no tarô, então, assim, toda vez que a gente tem alguém nu no tarô, é essa pessoa que está ali realmente presente, sem máscaras. É uma coisa que eu aspiro ser na vida, assim. Não que eu consiga exatamente em todas as situações, acho que ninguém consegue em todas as situações estar realmente presente e sem máscaras. A gente foi socializado para estar com máscaras o tempo todo. E essa pessoa que tá, né, também ali, né, com o pé na água, ou seja, pé no seu emocional, na sua criatividade, mas tá ali com o joelho fincado na terra, ou seja, na realidade. É uma pessoa capaz de verter as suas águas, então ela tá ali, né, com esses ânforas, né, então vertendo a sua emoção tanto na água quanto na terra, ou seja, ela tá retroalimentando as próprias emoções. E é uma carta que fala sobre esperançar, sobre a gente ter um guia
né? E agir de acordo com essa guiança, entendendo que, primeiro, a gente não tá sozinho no mundo, existe toda uma espiritualidade, uma que tá ali para nos apoiar, né? E existe uma guiança também superior, é uma carta que fala sobre isso, ela fala sobre nossos desejos, sobre saber conhecer os próprios desejos, para que a gente se mova em relação a esses desejos, né? É uma carta que fala, olha, sonhe alto, sonhe apaixonadamente, sonhe com fervor, com força, e vai atrás daquilo que você deseja realmente. Mas antes de tudo, você precisa saber o que você deseja. Você precisa ter ciência daquilo que você realmente quer na vida, né? E tem toda uma egrégora ali para prover isso por você, contanto que você seguir por isso. Então, uma carta muito bonita que me inspira e que representa o tipo de pessoa que eu gostaria de ser. Em seguida, a 8ª carta foi: qual carta você escolheria como capa do seu livro de autobiografia? Achei que talvez fosse um pouco repetitivo, já que eu escolhi, né, como pessoa que eu amo a mim mesma. Porém, tem uma carta que eu acho que, nesse lugar de autobiografia, né, né, você tá ali contando a sua própria história, então para isso você precisa conhecer a sua própria história, saber, né, o que você é, qual é a sua luz, né? Então eu pensei no Eremita, que é essa carta que vai falar, olha, desliga das pessoas, vai se conhecer, vai se entender, vai se guiar pela sua própria luz interior, pela sua sabedoria interna. Então eu escolheria o Eremita como capa de uma autobiografia. E aí, penúltima pergunta: se você pudesse atualizar uma carta de arcano menor para o status de arcano maior, qual seria? Essa foi uma das perguntas que eu mais tive dificuldade, assim. Gosto muito dos arcanos maiores, acho que eles estão bons do jeito que tá. Não fico pensando que teria uma carta que seria interessante, que fosse um arcano maior. E aí eu fiquei pensando e resolvi pegar o 8 de espadas, né? Essa é uma carta bem interessante, que eu pelo menos acho, né? E que traz muitas questões aqui da nossa vida cotidiana. Aliás, eu particularmente acho o naipe de espadas um naipe que fala muito sobre quem é a humanidade hoje em dia, né? Então, a gente tem aqui uma pessoa que primeiro, ela tá em cima de uma poça d'água. Então, assim, a gente tá em cima das nossas emoções, porque água no tarô sempre relacionado com as nossas emoções. Ela tá cercada por espadas, criando quase uma gaiola aqui, né? Prendendo ela. E espadas, né? Tem a ver com o nosso racional. Então, assim, essa mente, né, que nos prende. E ela tá vendada, né? E presa, né, em volta de cordas. Mas se a gente olhar bem perto, essas cordas elas não estão muito fixas, né, muito apertadas. Se a pessoa se mexer, ela consegue ali se liberar dessas cordas e tirar essa venda e sair, porque essa gaiola ela não tá completamente fechada, né? Então tá ali contendo ela, mas não tá completamente fechada. Então, se ela quiser, ela consegue sair dessa situação. Então, essa carta fala sobre, assim, situações que a gente se vê presa, né, sem querer enxergar, sem conseguir dar conta de sair, né, porque a gente tá ali presa no nosso próprio emocional, no nossa própria mente, no nosso próprio racional, e aquilo que a gente entende como racionalidade dentro de um processo que a gente foi socialmente criado para estar, né? Então, é uma carta que para mim faz muito sentido. Eu acho que, assim, muita gente está presa numa gaiola racional daquilo que precisa, né, que dizem para ela que é para fazer, que ela mesmo se diz que é para fazer, com um emocional muito raso, né? Porque essa é uma poça, ela não é uma lagoa, um mar, alguma coisa, né? Não é profundo esse emocional aqui. Então, essa é uma carta que eu acho que deveria ser elevada para status de arcano maior.
Se você pudesse orientar uma carta de tarô, qual seria? E aí, eu peguei o 5 de copas. Por que eu peguei o 5 de copas? Bem, a gente tem aqui, né, uma pessoa, de novo, assim, às beiras da água, ou seja, ali à beira do seu emocional. E copas, né, o naipe de copas tem a ver com o nosso emocional, né, nas margens desse rio. Tem uma ponte aqui pra cidade, né, então ela tá nesse lugar ali, meio que entre mundos, e ela tem aqui, ó, 3 copas, né, derramadas, e ela fixa olhando para isso, né, presa nesse lugar do que derramou, do que se desfez, do que se perdeu, e não vê que aqui tem 2 copas inteiras ainda, né? O que acontece aqui? Essa pessoa, ela tá muito presa naquilo que ela perdeu e não vê qual é, o que ela ainda tem, né? Nesse lugar de luto, de angústia, de tristeza. E assim, eu tenho facilidade de dar um passo atrás e ver as coisas de uma forma mais ampla e ver quais são as possibilidades ainda restantes. Então, o que eu diria para o 5 de copas é, meu bem, olha lá, né? Ainda tem um mundo de possibilidades. Eu sei que você perdeu alguma coisa. É importante que você vivencie esse luto, essa perda. Mas olha, tem um monte de coisa aqui ainda pra você se guiar, pra você viver, pra você, sei lá, né? E é isso. Essa foi a tag, uma carta de tarô. São 10 perguntinhas. Eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo original e as perguntas para quem quiser responder também, tá bom? Até o próximo vídeo.